Olá, pessoal. Estou aqui com a Cristina. A Cristina é psicóloga clínica e perinatal. Eu conheço a Cristina há muitos anos. A gente mora no mesmo bairro, a gente faz atividade física juntas, os nossos filhos estudam aí na mesma escola. E eu convidei a Cristina para ela falar um pouquinho do trabalho dela, que é um trabalho muito interessante aí com as mamães. Então, num período tão importante da vida, que é da gestação e do puerpério, a Cristina desenvolve esse trabalho e eu a convidei para ela falar aqui um pouquinho. Cristina, um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Para mim também, tá? A recíproca é muito verdadeira. É um prazer enorme ter te reencontrado, né, na vida, Sim, sim. após tantos anos, né, sem nos encontrarmos. E está sendo maravilhoso esse reencontro. Que bom. Bom, Cris, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, né? Que antigamente a gente falava depressão pós-parto, né? E eu aprendi recentemente aqui com a Cristina que não se usa mais esse termo, né? Mas sim a depressão perinatal. Mesmo a gente usando o conceito novo, esse novo termo, ou o antigo que a gente usava, que é a depressão pós-parto, ainda falta muito conhecimento para as mulheres, né? Elas não sabem o que que é isso, quais são os sintomas, como identificar. Você pode trazer esse esclarecimento para a gente, assim, como que a mulher identifica isso, a gestante, a mamãe, como é que ela vai identificar isso? Sim, Ana. O que que acontece? A depressão, ela é algo antigo, né? Como você disse, é falado como depressão no pós-parto, mas hoje os estudos mostram para a gente, através da psicologia perinatal, que é algo novo, né? A psicologia perinatal. Então, ela mostra para a gente o que que é perinatal primeiro, né? Tem que explicar o Uhum. termo, que muitas Sim, pessoas nunca sim, nem ouviram falar, né? não sabemos. Perinatal significa tudo que está em torno do nascimento, né? Então, desde as mulheres que estão no processo de tentantes, a gestação, o parto e o pós-parto. Uhum. Né? Então, nós também, psicólogos perinatais, trabalhamos com as tentantes. O que que são tentantes, Cristina? Muitas pessoas me perguntam isso. Uhum. São os casais que estão tentando engravidar e não conseguem. Isso Uhum. gera muitas questões também emocionais, psicológicas, e que precisam também desse acompanhamento de um profissional especializado, Sim. né? Então, o que que é a depressão perinatal? Porque antes a gente entendia a depressão pós-parto só após o nascimento do bebê. Uhum. Então, teve o neném, teve algumas complicações, seja orgânicas, seja emocionais, a mamãe está com uma depressão pós-parto. Então, hoje a gente fala depressão perinatal porque 4 gestantes, isso a nível de Brasil, né, dos estudos recentes, 4 gestantes, uma apresenta depressão já na gestação, ou seja, 25% é um número Número muito alto. significativo, né, um número alto. Então, a gente quebra o mito da depressão só após o nascimento, Uhum. né? Então, só que o que acontece é que a própria gestante, né, ou o companheiro, os familiares, os amigos não observam, né, as características, os fenômenos que essa gestante está passando, está tendo, e acham que é coisa da gravidez. Ah, isso é coisa de mulher grávida. Mulher grávida fica triste mesmo, fica mais chorona, fica mais sensível e vai se cronificando durante a gestação, né? E piora com o nascimento do bebê, que vem várias situações do pós-parto, que vai A cronificando. a gravidez traz muita novidade, né, para a vida da mulher, né? E aí, se for uma mãe que está ali na primeira gestação, né, tem a questão hormonal que mexe mesmo com o emocional dessa mulher. Então, se ela já tem ali um indício de depressão, confunde-se muito com o momento que ela está vivendo, né? Então, não consegue identificar. E aí, quando vai se perceber, talvez vai ter um agravante, né? Após o nascimento do bebê, e aí que talvez para a família isso fique mais claro. Mas eu acredito que para a própria mulher
em alguns aspectos é difícil identificar isso, né? Se reconhecer, porque, em tese, a gravidez traz muita alegria. É claro que a gente sabe que não são em todos os casos, nem todas as mulheres, e eu acho que é importante a gente falar isso, fica feliz ao saber que está grávida. Só que isso também é um tabu, né? Eu não posso falar disso. A gravidez tem que ser sinônimo de alegria, né? Então, como que essa mulher, né? Acho que antes da gente até falar família, assim, trazer para a mulher, como que a mulher ela pode identificar esse sinal? Como que ela percebe? Em que momento ela pede ajuda? Quais são os sinais? Quais são os sintomas, assim, de forma clara para a mulher entender que ela precisa buscar um profissional? Sim. Isso que você trouxe é muito importante, né? É o que a gente coloca como a romantização da maternidade. A nossa cultura, a nossa sociedade, até hoje, Sim, romantiza muito esse período, né, da vida da mulher. sim. Então, por isso que é tão difícil identificar, Uhum. né? E a sociedade coloca que todas as mulheres nasceram para serem mães. E que é um momento de plenitude, de felicidade, de realização de um grande sonho. E muitas das vezes não. Tem muitas situações que essa mulher engravida, às vezes num processo de divórcio, né? Às vezes num processo de um fim de um relacionamento complicado, difícil. Às vezes ela não queria engravidar, ela não queria ser mãe e ocorre a gravidez. Então tem várias situações. Às vezes ela passou num concurso público, programou uma viagem para fora do Brasil, do lugar que ela reside, seja onde for, ela tem que abrir mão, às vezes, de um doutorado, de um mestrado, por causa daquela gestação. Só que ela não pode demonstrar a infelicidade, a decepção com aquela gravidez. Porque, como assim você não está feliz? Você está grávida. Hum. Quantas mulheres querendo engravidar e não consegue? E você tá triste, tá chorando, tá reclamando? Como assim? A sociedade não aceita esse Uhum. comportamento. Então a mulher acaba embutindo todos esses sentimentos, porque ela não pode demonstrar, ela não tem com quem conversar. Então, muitas das vezes, a própria mulher se sente culpada de sentir e de pensar Exato. essas coisas. Então, por isso que é tão difícil perceber, sabe, Ana? Às vezes a própria gestante não percebe, porque ela não tem espaço para isso. Por isso que a gente fala nesse termo da depressão perinatal. Ela Uhum. vai embutindo isso, vai levando a gestação, vai tentando ficar feliz. Com o passar dos meses, do desenvolvimento do bebê, realmente ela vai passar a amar aquele bebê, a vivenciar com mais alegria, com mais prazer aquela gestação, e aquilo vai ficando. Só que, na verdade, não foi trabalhado. Uhum. Ficou recalcado, né? Como diz lá na psicanálise. Sim, Ficou lá sim. guardadinho, só que uma hora isso vai vir à tona. Porque o período gestacional é um período de grande potencial de crise, de ansiedade, de estresse, né? A mulher, ela revive a sua própria infância, a gestação da sua mãe em relação a ela, né? Tanto que a gente verifica muito com a mãe como que foi esse processo dela, né? Em relação a nós, como que foi o parto, como ela se sentiu. Então, é um momento que vem muitas coisas à tona, né? Então, ela não tendo esse espaço, ela vai só guardando, guardando, e vem essa depressão após o nascimento. Então, são raríssimas as vezes que a mulher consegue perceber. Às vezes vem uma tristeza, vem um choro sem saber o motivo, sem saber o porquê. Por que que eu estou chorando? Eu estou grávida, minha gestação está indo bem, meu bebê está desenvolvendo bem, mas eu estou triste, eu estou chorando. Ah, mas vem alguém e fala: grávida é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo normal, vai passar quando o neném nascer. Uhum. Só que não passa, entende? Eu não sei se eu consegui te responder. Sim, e para nós que somos mães, eu acho que a gente conhece muito bem desse lugar, não só como psicóloga, mas por vivenciar a maternidade. A gente sabe que o período do puerpério é um período muito delicado, ele é muito complexo, diria, né?
os cuidados, né? Você se adaptar ao bebê, o bebê a você, a questão da rotina que não tem, você não tem mais um horário ali para dormir, para se alimentar, a questão do cuidado. Se você tem uma rede de apoio, né? Se você tem um suporte, você passa por esse período mais ameno. Mas para algumas mulheres, ou várias, que não têm ali uma rede de apoio, não tem uma mãe, ou não pode contratar um serviço ali de uma enfermeira perinatal, né? Não tem ali alguém para dar um suporte, às vezes um familiar, um amigo, né? Que tem que passar por esse período sozinha, ele é bem complicado. Então, e é um período muito sensível, onde já traz mesmo, né? De uma irritabilidade, né? De um às vezes de um descontrole, aparentemente até de um descontrole emocional, né? Porque a mulher ela não está dormindo, ela não está comendo, às vezes não consegue tomar um banho direito, né? Ela vai ficar irritada, ela vai chorar, em alguns momentos ela vai explodir, né? Só que também é uma linha muito tênue, né, Cristina? Saber assim, quando que tem uma normalidade desse processo que ele é intenso, do puerpério, e de um quadro que é depressivo, né? Então, como que a mulher, assim, qual que é o momento, assim, tem algum sinal de alerta que a mulher fala assim, olha, esse sinal acendeu, eu preciso buscar ajuda. E não é a ajuda de um familiar, de uma amiga, né, de alguém ali que talvez vai me aconselhar, não, eu preciso de ajuda profissional. Qual que é o sinal de alerta? Então, tem um fenômeno que acontece que poucas pessoas sabem. Eu mesmo, sendo psicóloga, mas não era até então perinatal, quando eu tive meu filho, né? Que eu fui buscar a formação em psicologia perinatal quando meu filho tinha 5 meses de idade. Que eu me identifiquei, né, com a psicologia perinatal, época de pandemia, vendo muitas lives, e aquela busca, né, por conhecimento, presa em casa. Sim. Então, a gente acaba buscando muitas coisas, e é onde eu descobri a psicologia perinatal e me identifiquei e quis ser Uhum, psicóloga perinatal para ajudar outras mães em relação às situações que eu estava vivenciando, né? uhum, Então, eu descobri que existe o baby blues, né? Que poucas pessoas sabem que existe, e que as pessoas pensam que a mãe, após o parto, está com depressão. Ela não está, ela está vivendo baby blues. O que que é o baby blues? É como se fosse uma depressão. Tem sintomas de depressão. Só que ele inicia a partir do terceiro dia após o parto. E ele uhum, dura mais ou menos 2 semanas. Então a mãe chora muito sem saber o porquê que está chorando. Ela fica nervosa, irritada, ela fica triste. Né? Se ela não tem o costume de xingar, ela costuma xingar as pessoas. Ela muda o comportamento, tem todo uhum, um comportamento depressivo mesmo, né? Como se ela tivesse com algum transtorno uhum, mental mesmo. Ela fica uhum, totalmente alterada. Só que após 2 semanas, isso volta ao normal. Né? Então, é preciso observar, Ana, nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas. É muito importante. Essa observação não só da mulher, como da rede de apoio, como você disse, uhum, dos familiares, do companheiro, dos amigos. Observar até o tempo que está durando esses sintomas, uhum, para a gente avaliar se é um baby blues ou não. Passou uhum, de 2 semanas, não alterou, continuou, aí tem que procurar uma ajuda profissional para uhum, fazer uma triagem, uma avaliação, para ver se essa mãe está realmente com uma depressão pós-parto. uhum. Porque se for, tem que dar outros encaminhamentos. É, após o parto, a gente tem ali uma primeira consulta, que é aquela consulta ali de retorno, né, do pós-parto mesmo, que a gente vai ter uma avaliação da mulher, né, e uma avaliação do bebê. Ali naquela consulta, a mamãe ela já pode falar desses indícios até para buscar um encaminhamento? Eu acho super necessário. Uhum, Às vezes, dependendo do obstetra, ele não dá tanta abertura. Fica muito técnico, né? Muito orgânico. Até o pós-parto, né? Assim, é assunto para muitas lives. sim, Até o sim. pós-parto, a gente entende o pós-parto de duas formas. Tem o pós-parto na visão médica, que são 40 dias. É o tempo do corpo voltar ao estado pré-gravídico, que a gente chama, que é o antes da gestação. Sim. Os órgãos indo se acomodando, o corpo voltando para se preparar para uma nova ovulação, para a mulher
poder engravidar novamente. Esse é o puerpério médico. Só que tem o emocional, o Sim, psicológico, que pode durar até 2, 3 anos, que é o que a psicóloga perinatal trabalha. sim. Então, quando vai a essa consulta de retorno, às vezes o médico está muito preso nessa parte orgânica. Uhum, Então, tem médicos que dão abertura, outros não. Mas se a uhum, mulher tiver abertura, ou se ela quiser promover essa abertura, é essencial. É essencial esse espaço, porque é um espaço propício, uhum. né? Então, Essa, eu oriento, assim, que a mulher, se ela não tiver esse espaço, que ela tenha coragem de criar esse espaço, especialmente se for uma médica, né? Acho que sim, talvez tem mais afinidade, mais uma abertura mulher com sensibilidade. mulher. Às vezes ela já passou por esse processo de ser mãe. Mesmo que não tenha passado, ela tem mais sensibilidade, Sim, sim, né, sim. do que um homem. Bom, como é um assunto ali tão delicado e às vezes de difícil identificação, de que maneira a família pode ajudar, Cristina? Porque talvez para a família ou para alguém que está muito próximo, está mais visível do que para a própria mulher que está vivenciando. Né? Então, justamente porque tem um romantismo sobre a maternidade, tem uma naturalização de todos esses aspectos, então, não, é normal, né? Então as pessoas naturalizam algumas coisas que não são ali tão naturais ou tão normais. E às vezes a própria mulher tem muita dificuldade dessa identificação, mas alguém que está de fora, talvez um familiar, um amigo, alguém que está nessa rede de apoio, para a pessoa ela já conseguiu perceber. Ela falou assim: olha, eu acho que não está normal. De que maneira que ela pode ajudar? Assim, o que que ela pode falar? Qual a orientação que ela traz? Ou se perceber até uma resistência em essa mãe identificar de que maneira que pode ajudar. Qual que é o Uhum. papel da família? Sim, ótima pergunta, Ana. É uma coisa nova que a gente tem hoje também, que é a questão, muitas pessoas nunca ouviram falar, que é o pré-natal psicológico. A gente ouve falar muito sobre o pré-natal obstétrico. Sim. O médico está muito preocupado em saber como está o desenvolvimento do bebê, a questão da saúde da mãe, né? Mas não está preocupado com o emocional. Não pergunta, você está bem, assim, no estado, está feliz, está com algum problema, como é que está sendo esse processo? Não. Organicamente está tudo bem, a gestação vai ótima, obrigado. As ultrações estão normais, dentro do esperado, né? Então, hoje, eu também trabalho com pré-natal psicológico, que é um espaço para a gestante, para o companheiro também, tem sessão que é junto à gestante e o companheiro. Tem um momento que é com a família, né? Eu promovo o encontro entre o casal e os avós, tanto maternos quanto paternos. Então, é o momento da gente trazer algumas informações, algumas explicações, para facilitar esse processo do pós-parto, porque é a rede de apoio. Sim. Pode ser que a rede de apoio vai ser uma tia ou um amigo, pode trazer também, vamos sentar, vamos orientar, vamos conversar, porque essas pessoas, na hora, que serão um suporte, a gestante não vai ter condições. Sim. Muitas das vezes, para perceber as coisas, ela está tão envolvida naquele furacão ali do puerpério, Sim. são tantas coisas que ela tem que dar conta, além do emocional, que é o cuidar do bebê, que é gerenciar uma casa junto com o bebê, né? São tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo que às vezes ela não tem condições. Uhum. Por isso que a gente pede muito essa rede de apoio nos atendimentos do pré-natal, para que eles possam ser realmente esse apoio, porque ela não vai conseguir nem lembrar do que foi falado. E também no parto, a gente orienta muito também no pré-natal a rede de apoio, porque essa mãe, na hora do parto, não está em condições. A rede de apoio bem instruída é que vai Sim. fazer o que tem que ser feito. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, se a gente orienta essa família, essa rede de apoio no pré-natal psicológico, ela já vai ter noção no pós-parto. Não, eu lembro que a psicóloga, ela orientou, isso aqui não está dentro do esperado. Né? Ela falou do baby blues. Vamos esperar mais 2 semanas? Vamos Uhum. observar? Né? Então, assim, é muito importante esse preparo antes. Eu falo sempre que as pessoas preparam a gestante, né, o casal, o enxoval físico e esquece do enxoval emocional.
Por isso que tem tantas questões lá no pós-parto, porque não foi preparado, não foi pensado. Muitas vezes não pensa quem vai ser a rede de apoio, com quem eu posso contar, um contato que eu posso pedir uma comida caso eu não consiga fazer, eu já tenho um telefone salvo aqui. Então, são coisas que a gente trabalha no pré-natal psicológico. Uma das, né? São muitas coisas que a gente Sim. trabalha. Então, assim, a família pode ajudar nesse sentido, quando ela está aberta, né? A participar desses encontros, a buscar conhecimento, a ser parceiros desse casal mesmo. Uma rede de Uhum. apoio fortalecida, Uhum. né? E quando não tem essa oportunidade, que infelizmente isso não é oferecido no SUS ainda, É uma pena. é. Precisamos muito de políticas públicas ainda, Sim. né? Para várias áreas, incluindo essa da psicologia perinatal, né? Uhum. E isso encontra muito no particular, Uhum. no privado, né? Então, as famílias ficarem atentas ao comportamento mesmo dessa mulher, Uhum. dessa mãe, como que ela era antes, como que ela está hoje, se está muito diferente, se está estranho, se está fora do normal, se está chorando demais, se está muito agressiva, a forma que está tratando o bebê. Uhum. Está muito rude, não quer cuidar, tá mais pelos cantos, quer dormir muito, não quer comer. É observar o comportamento. Uhum. Isso é muito importante. Não achar que tudo é do período que a mulher está vivenciando. Ah, Uhum. pós-parto é assim mesmo, fica um tempo assim, não. Né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais sensível, Uhum. mais empático com o outro, Uhum. né? De Você cuidado mesmo. Uhum. Você falou aí de vários comportamentos que precisam ser observados, que são, sinais ali de que essa mulher precisa de ajuda, né. E aí você falou, né, às vezes do cuidado com o bebê, não quer cuidar, ou quer dormir muito, ou tá agressiva, ou chorando bastante. Quando tem um apego excessivo com o bebê, também é um sinal? Né, quando a mãe ela tem dificuldade, assim, às vezes tem uma rede de apoio, tem alguém ali que poderia, pegar esse bebê, ajudá-la, né, ou então: "Olha, deixa que eu seguro o bebê, eu cuido para você dormir, tomar um banho", mas essa mulher se sente muito insegura, também é um sinal? É um sinal complicado, sabe, Ana? Uhum, De apego muito exagerado. uhum, Né? E isso, num primeiro momento, pode ser que nem seja uma coisa muito grave, se depois ela conseguir desvencilhar disso. Porque hum. é aquela questão que é algo novo, que ela sonhou muitas vezes, que ela desejou, ela quer estar perto, sentir o cheirinho, tão gostoso, neném, Sim, é. né? Você quer estar ali, a rede de apoio, ela, muitas das vezes, a mãe a quer por perto, não para cuidar do bebê, porque ela quer cuidar do bebê, ela precisa Uhum, para cuidar das coisas da casa, fazer uma comida, lavar roupa, arrumar uma casa, mas ela quer cuidar do bebê, sim. né? E às vezes a rede de apoio quer o contrário, ficar com o bebê e deixar as coisas para a mãe. Então, é outra coisa que a gente trabalha também no pré-natal psicológico, Uhum, mas o que que acontece? Se essa mãe, ela mantém esse comportamento, isso pode gerar consequências gravíssimas, não só para ela, como para o relacionamento conjugal dela. Esse sim. pai precisa de ter uma entrada na vida desse bebê. É Uhum, importantíssimo o papel do pai, né? E futuramente, nós, como psicólogas, sabemos que isso também pode desencadear transtornos psicológicos, sim. inclusive a psicose. Uhum, Essa criança pode se tornar uma criança psicótica devido a essas questões da mãe, dela não uhum, conseguir soltar esse filho para a vida. sim. Ela tem que conseguir Desapegar. soltar. Uhum, Tem outras pessoas que vão cuidar, não como ela, mas que vão cuidar, sim. para ela descansar, para ela não ficar tão sobrecarregada, para ela dormir. Porque uma mãe, quando ela está bem, ela é uma mãe melhor para o filho. Com certeza. Você não consegue ser uma mãe boa, cansada, estressada, com sono, com fome. E tudo isso ela vai passar nessa relação com o filho, seja na Uhum, amamentação, seja nos cuidados, do banho, né, do trocado, dali do dia a dia. Tudo uhum, isso ela vai passar para esse bebê, porque o bebê ele é muito colado com a mãe até os 2 anos de idade. Tudo que a mãe sente, ele sente, mesmo que ela não fale, mas ele está absorvendo.
né? Então, é muito importante. E se caso isso ocorrer após um ano, ainda está acontecendo, procura uma ajuda profissional de uma psicóloga. Porque Isso que eu quanto antes a pessoa conseguir ter noção mesmo, consciência disso, ela consegue refazer o caminho. Porque a personalidade forma até os 7 anos, Uhum, a estrutura psíquica, né? sim. Então, se ela não conseguir reverter isso antes, não tem como depois. A estrutura já está formada, Uhum, infelizmente. sim. Né? É, Então, é muito importante, sim. uhum. Você falou aí de algo interessante que é o tempo, né? Então, se a gente for pensar o puerpério, ele tem um tempo, mas esse quadro de depressão, né? Esse quadro depressivo, ou um sinal ali de que a pessoa precisa buscar ajuda, ela pode entender que isso pode vir depois. Então, para uma mulher que trabalha fora, ela tem o período da licença maternidade. E às vezes os sinais virão depois, quando ela retorna ao trabalho, isso fica evidenciado ali. É, né, dessa importância assim, da mulher também entender que esse período ele não passou, né? Ou esses sintomas eles não passaram, que ela ainda pode procurar ajuda, né? Sim. Até a questão da depressão pós-parto, Ana, ou perinatal, ela pode vir depois. Às vezes não vem logo no nascimento da criança. Vem Uhum, depois de 6 meses, depois de um ano. Porque a mulher está tão ali envolvida uhum, naquele nascimento que às vezes não dá nem tempo dela perceber algumas coisas, como você disse. uhum, Né? Ela está preocupada nesse retorno ao trabalho, ela está preocupada que ela tem que desmamar, às vezes, essa criança, com quem ela vai deixar, uhum, quais são, os cuidadores terceirizados aí para essa sim, criança. Então, são muitas coisas nesse puerpério. Ele é muito uhum, difícil, ele é muito intenso e muito sofrido ao mesmo tempo. sim. Porque mãe nenhum quer deixar seu filho com 4 meses, com 6 meses. A gente pensar a licença maternidade, ela é um período muito pequeno, muito curto para a mãe estar ali Sim, com o bebê, né? sim. Então, assim, pode ser que ela venha perceber, que venham dar sintomas posteriormente, sim, tá? Uhum, Isso pode acontecer. E uhum, tá tudo bem. Eu acho que essa mãe precisa manter isso, assim, na mente e no coração, que tá tudo bem. uhum, Ela não ficar se culpabilizando pelas coisas. Porque a culpa materna é algo muito forte uhum, após o nascimento, uhum. né? E isso não ajuda em nada, só piora a situação dessa Só mãe, grata. né? Então ela precisa ter essa tranquilidade de aceitar que é uma fase nova da vida dela, que ela está se adaptando àquele bebê, aquele bebê está se adaptando a ela. Não existe instinto materno, que é uma coisa que a psicologia perinatal traz muito forte, né? Não tem essa coisa de que eu nasci para ser mãe, eu já sei cuidar. O neném vai nascer, eu vou colocar no peito, ele já vai mamar super tranquilamente. Isso é instinto materno, isso não existe. A gente aprende a ser mãe e o filho Uhum, aprende a ser nosso. sim, sim. E o tratamento, Cristina? Porque também tem muito tabu em cima do tratamento, né? Ele é feito só com psicoterapia, é feito com psicoterapia e remédio, é possível usar só um dos dois? Como que ele acontece? Então, é preciso de uma avaliação muito precisa, né, Ana? Uhum, Então, nós psicólogos, nós não fazemos diagnóstico, a uhum, gente faz avaliações, né? uhum, A gente faz uma triagem. Nós, da psicologia perinatal, nós temos instrumentos para essa triagem, né? Seja para estresse, para ansiedade, seja para depressão. Então, quando ali aparece nessa triagem um nível que a gente considera para depressão, a gente tem que encaminhar para o psiquiatra. Porque esse psiquiatra que vai fazer uma outra avaliação que é o especialista dessa área, e uhum, ele vai identificar. uhum, E qual que é o nível, né, que está também? Porque nós temos 3 níveis. A gente tem o nível 1, que é o leve, o uhum, nível 2, que é moderada, a depressão moderada, e o nível 3, que é a grave, uhum, né? Então, se a pessoa está com a depressão nível leve, ela não precisa de medicação. uhum, Só a terapia, às vezes, é suficiente, às vezes nem precisa da terapia. Às vezes, usam algumas sessões de acolhimento. Às vezes, essa mãe precisa ser ouvida.
ser escutada. E às vezes até uma psicoeducação resolve, né? Agora, se ela está no nível 2, aí já precisa de uma psicoterapia. Mas talvez ainda Uhum, não precise de uma uhum, medicação. O médico vai avaliar. Agora, uhum, o nível 3 não, é um nível grave. Aí precisa de associar a uhum. psicoterapia com a medicação, Entendi. entende? Então tem que ter uma observação e avaliação bem criteriosa nesses Uhum, casos. uhum. Entendi. Bom, Cristina, nosso tempo aqui está terminando. Como é que faz para entrar em contato com você, né? Para os casais tentantes, para as gestantes, para as mamães que estão vivendo o puerpério, ou que, né, já está aí retornando ao trabalho, mas que entende que é o momento de buscar essa terapia, de buscar ajuda. Como é que faz para entrar em contato com você? Né, além de psicóloga clínica e perinatal, então você é palestrante, né? Você também é coautora de um livro. Como é que a gente faz para poder ter acesso ao seu material, a conhecer o seu trabalho, a quem tem interesse marcar um atendimento com você? Como é que é esse contato? Hoje, Ana, o meu atendimento psicoterápico ele é todo online, né? Eu Uhum, estou no Instagram, psicóloga Cristina Silva. Lá também na bio tem o meu contato, meu WhatsApp. Então pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar pelo direct, tá bom? E eu também dou palestras, realizo rodas de conversa. E tem realmente o livro que você falou, né? A psicologia perinatal, os caminhos, né? Aqui do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, volume 1. Já está uhum, aí entrando no forno, volume 2 aqui, primeira mão para vocês. uhum. Lançamento aí 2025. E é isso, assim, pode entrar em contato, nós vamos conversando, lá tem alguns conteúdos, materiais. Estou aí aberta à disposição de vocês. Cristina, quero agradecer você ter aceitado aqui o meu convite. Faremos novas lives aí com outros temas, porque eu acredito que você tem muito aqui a acrescentar, a esclarecer. Né, eu acho que você tem uma riqueza de conteúdo muito grande que a gente pode aproveitar aqui nesse espaço, né, aqui online e trazer esse esclarecimento para as pessoas e também ter como referência uma profissional como você. Então, a gente sabendo de uma situação de uma mãe que está vivenciando aí, né, saber para quem encaminhar. Então, muito obrigada por você estar aqui e em breve faremos aí uma nova live. Eu que agradeço pela oportunidade e me acompanhem lá no Instagram e fiquem à vontade para procurar, pessoal. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.